Boa tarde, eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje estamos recebendo a roteirista, pesquisadora e diretora de audiovisual, Ana Abreu. A entrevista integra o projeto de pesquisa As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, Trajetória de Mulheres por Trás das Câmeras, na TV e no streaming, financiado pela FAPERJ, que prevê a produção de um acervo audiovisual com entrevistas que têm como objetivo conhecer a trajetória de mulheres diretoras, roteiristas e executivas no campo audiovisual, na televisão aberta e no streaming. Na produção da entrevista, contamos com a colaboração de vários integrantes do grupo de pesquisa Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, do Narrativas de Consumo, que coordeno com a professora Bruna Carr e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Oi, Ana, tudo bem? Tati, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, estou muito feliz que você esteja aqui. Obrigada. Eu queria saber um pouquinho de você. Eu sei que você se formou em psicologia aqui na PUC, nos anos 2000, né? Fez mestrado em psicologia com o Jablonski, na verdade, também na PUC, né? E tem especialização em saúde mental na infância, na adolescência, né? Saúde materno-infantil. E até 2008 você tinha toda a tua trajetória direcionada para a área de psicologia. Como é que você chegou à área de audiovisual? Essa é uma pergunta assim, que eu me fiz quando comecei a ver a tua trajetória, né? O que fez você entrar nesse novo campo? Quais foram as dificuldades que você enfrentou ao entrar nesse campo? É uma trajetória bem diferente, assim, né, Tati? Muito específica, né? Mas tem uma coisa também que o audiovisual, especialmente as áreas assim mais criativas, né, não demandam que você tenha exatamente uma formação, né? Tem muita gente que aprende mesmo, né, já trabalhando, estudando, correndo por fora, de se instrumentar mesmo para conseguir atuar, né? Não necessariamente precisa vir de uma formação, especialmente, eu digo assim, essas áreas mais artísticas, né? Tem muita gente que veio, eu conheço gente que vem da arquitetura, economia, direito, e eu acho que cada trajetória você vai acumulando saberes, né, que te entregam depois. Eu brinco que, assim, as minhas amigas que trabalham com audiovisual, que são da minha geração, elas fizeram assim, eu fiz assim, né, aí eu cheguei com uma outra bagagem, mas é a psicologia, né, então assim, a psicologia é algo que eu acho que a gente consegue se apropriar e usar para qualquer coisa, e para roteiro, especialmente, é muito relevante, assim, para mim. Mas eu acho que quando a gente tem essa veia criativa, né, e é claro que quando a gente tem o privilégio de poder escolher, né, fazer uma mudança de área assim tão radical, né, porque a gente sabe que, né, não é todo mundo que tem essa oportunidade mesmo, quando a gente tem essa veia criativa, a gente não trabalha com isso, a gente começa a ficar meio... Chega uma hora que a coisa ali não comporta, né? Foi um pouco o que eu senti assim, em relação ao desejo mais definitivo de realmente me assumir como roteirista e tentar buscar a entrada no mercado, né? Porque, na verdade, eu sempre escrevi desde muito pequena e fazia cursos de roteiros há muitos anos. Meu primeiro curso de roteiro foi antes de 2000. E durante a graduação na psicologia, eu ia fazer Angel Viana, dança, aí eu voltava. Aí eu ia fazer cal, né, para ser atriz, aí eu voltava. Quer dizer, eu sempre flertei com as artes de uma forma ainda mais imatura e meio inconsistente. Inclusive na tua atividade acadêmica, né? A tua monografia você escreveu sobre teatro. Sim. E o teu mestrado também sobre peças teatrais, exatamente, né? Sempre estive ali. Tanto que o próprio mestrado com o Jablonski, para quem não conhece, que era um pesquisador super relevante aqui da PUC, né? E também professor do tablado, né, de teatro e roteirista de humor da Globo. Ele, para mim, era aquela pessoa que me mostrava que era possível ele falava, ter uma vida dupla. Era uma pessoa que conseguia conciliar as duas vidas de uma forma muito bem sucedida, digamos assim, nessas duas áreas, né? E aí eu fui fazer o mestrado com ele, e o tema da minha pesquisa foi o teatro. A monografia de graduação também, eu estava pesquisando sobre, enfim, Édipo e a trilogia tebana, sempre já flertando um pouco com esse universo. Mas aí, naquela época de escolher o curso, a graduação, né, tinha aquela coisa meio assim, psicologia, era uma coisa assim, né, um pouco mais de status, digamos assim, uma coisa de trabalhar com saúde, né, mais possibilidades, avô médico, aquela coisa, eu acho que teve um certo, né, eu acho que hoje em dia é bastante diferente, quer dizer, ou não, né, porque também olhar para o jornalismo hoje em dia, né, tem outras questões em jogo, mas teve uma coisa assim de um certo lugar, assim,
né, como se fosse um pouco mais relevante para essa questão de pessoas que trabalham com saúde, né? Eu queria fazer residência em hospital. Imagina, gente, eu não consigo ver um sangue. A pior pessoa para fazer. Eu cheguei a fazer prova pro Pedro Ernesto e quase entrei. Faltou assim um lugar para eu chegar e eu depois falei, ainda bem que eu não passei. Mas sempre flertando com essa coisa da escrita. Eu lembro que assim na Cal eu gostava muito de uma disciplina que era sobre escrever. Para mim escrever, por exemplo, os trabalhos de final de disciplina na graduação e também a própria monografia tinha uma certa facilidade porque já gostava desse labor da escrita, né? E aí com a psicologia eu fui realmente, eu acho que botando na minha mala de ferramentas, que cada pessoa tem a sua, né? Muitas coisas que hoje eu vejo que me colocam num lugar no mercado em relação até aos temas que eu gosto de trabalhar. Eu sinto que hoje em dia, assim, eu trabalho muito com temas, não apenas, né? Mas eu trabalho muito com temas e sou olhada como uma profissional que tem uma sensibilidade para trabalhar com temas que giram em torno de família, de relacionamentos, de maternidade, de infância, que são um pouco os temas que eu também me debrucei, né, foram muitos anos de psicologia, Tati, foram acho que uns 10 anos, ou até mais. Você chegou a clinicar ou não? Sim, clinicava e não gostava. Eu achava tão solitário, assim, eu falava assim, caramba, é só eu, paciente, e eu gosto muito dessa coisa criativa em equipe, sabe? Eu gosto muito de reunião com pessoas. Também sempre gostei muito também das aulas, acho muito por isso, né? Para poder discutir, estar com pessoas, assim. Eu acho que tem uma coisa assim que é muito, né, do perfil de cada pessoa na escolha, né? Com o que ela vai trabalhar. Claro que tem pessoas que escrevem que têm uma tendência a serem mais solitárias e gostam de um processo mais individualizado, mas assim, a forma como eu acho que o mercado se estrutura hoje é muito colaborativa, né? Então é uma sala de roteiro, é você trocar com pessoas que estão fazendo pesquisa, com pessoas que estão dirigindo, com a produção executiva, com o próprio player, né? Um canal que está viabilizando, né, o seu projeto. Eu acho que é uma coisa de muita troca, assim, muitas pessoas pensando em torno de uma obra, né, audiovisual que vai nascer a partir dali. Mas aí eu gostava dessa coisa de trabalhar com criança, com adolescente. Aí eu fui fazer uma especialização no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria, ali atrás do Pinel, né, do UFRJ. E é muito impressionante, assim, porque muitas histórias que eu vi, muitas coisas que eu vivi estão no meu arsenal. Eu tenho uma história que foi... Eu fiz um curso de roteiro... Era isso que eu ia te perguntar. O quanto, na verdade, essas histórias estão nas suas histórias documentais e ficcionais. Eu acho que muito, assim... Uma coisa que é um pouco mais pano de fundo, né? Que é entender o mecanismo, as possibilidades de pensamento, de comportamento. Isso é uma coisa mais geral, que eu sinto que aparece muito, assim, mas de uma forma, né, numa camada um pouco mais, digamos, escondida. Não é uma história que eu vivenciei ou que eu vi, né? Mas foram coisas que eu fui me apropriando. E tem uma história que eu estava falando que em 2000 eu fiz um curso de roteiro com Davi França Mendes. Em 2000, quer dizer, isso tem 24 anos. E aí eu trabalhei uma história lá nesse curso, ele levou para uma produtora, a gente quase viabilizou. É uma história sobre uma jovem psicóloga que trabalha no SPA de uma faculdade. E essa história é uma história que agora eu estou conseguindo colocar ela no papel com mais consistência, porque é uma história que está comigo há 24 anos. Ela fala de você? Ela fala bastante de mim. Que também é uma adenda que eu gostaria de falar, porque hoje em dia a gente fala muito dessa questão da escrita de autoficção, né? Mais na literatura, né? Mas o ponto que a gente não consegue não trazer... Qual é essa borda da autoficção, né? O que não é nosso quando a gente escreve uma coisa, né? O que a gente é totalmente afastado e quanto que a gente traz da gente. É claro que é o que eu falei, a nossa caixa de ferramentas é o nosso arsenal. Ele é subjetivo, ele é emocional, ele é psíquico, ele é cognitivo, ele é do quanto que você leu sobre uma coisa. Isso tudo vai trazendo, né, os recursos que cada pessoa tem a sua história. Mas essa história tem bastante, assim, não, a situação principal eu não vivenciei, mas era um certo fantasma. Assim, eu não posso falar ainda porque ainda não viabilizei essa história, mas eu vou. E tem uma coisa que as histórias, um pouco elas perseguem a gente, né? E tem uma coisa meio assim, se você não fizer, você vai ficar com ela na cabeça, ela vai voltar, e um dia ela volta por aqui, você se lembra de uma coisa, vem aqui... E aí uma hora você fala assim, tá bom, já entendi, eu vou escrever essa história. Essa tá há muito tempo. Essa tá ali. Tá aqui. Rondando, né? Rondando o inconsciente, acho que nem mais inconsciente, é o consciente agora mesmo, já, né? já subiu.
Fazer psicologia te ajudou nessa construção de personagens, de você pensar com mais profundidade essa questão subjetiva de quem você está entrevistando, você está escrevendo para... Totalmente, Tati. Assim, para quando a gente faz documentário, né, a gente fica um pouco mais focado, né, na pauta das entrevistas. Claro que depende da linguagem, né, mas num documentário que uma linguagem que a gente usa mais hoje em dia, né, que é mais entrevista, depoimento, né, umas imagens de arquivo, umas coberturas, algumas situações que a gente pode provocar, mas assim, as séries documentais ou documentários que têm como foco principal, né, como fio condutor principal o discurso dos personagens, que é o mais comum. Todo mundo, você pensa numa série qualquer da Globoplay, você vai perceber que a condução principal foram as entrevistas, né, que você fez ali ou que você pegou de arquivo, enfim. Mas as pautas, eu percebo muito assim, quando eu trabalho com outras pessoas, eu recebo pautas feitas por outras pessoas, né, da minha equipe, da sala de roteiro ou assistentes, eu percebo que eu realmente eu dou uma aprofundada diferente, sabe? Eu penso onde é que eu quero chegar, eu penso na subjetividade. E uma coisa que se fala muito agora, falando da ficção, né, que são os personagens complexos, né? As pessoas falam muito, olha, não dá para ser cartesiano, ninguém é bom e mal o tempo inteiro, né? Você pode odiar e amar aquela personagem porque... Tem camadas, né? Exatamente, as camadas. A psicologia, isso já é muito óbvio há muito tempo para quem vem da psicologia, né? Claro que as pessoas têm camadas, e claro que uma pessoa que é uma heroína super corretinha, ela pode dar uma deslizada imensa, assim. E eu acho que ajuda muito também a pensar, tem uma coisa na ficção, falando um pouco mais também da estrutura mais clássica, né? Porque é claro que você pode romper com a linguagem artisticamente, está tudo certo, mas falando um pouco mais de uma estrutura mais clássica, tem uma coisa que a gente fala assim, essa personagem não faria isso. Às vezes eu, como audiência, como público, eu me sinto meio assim, cara, ela jamais teria feito isso. Do que você me apresentou dessa personagem, do que você me fez conhecer dela, ela não teria feito isso. E aí eu penso muito nisso, assim, como a gente faz um pacto também com quem está assistindo, do comportamento das motivações internas de cada personagem, no que ela vai falar, como ela vai agir. Então é interessante você pensar assim, o que estaria de acordo dentro daquele perfil que você criou, porque é um personagem ficcional, né? Então esse pacto da verossimilhança, ele passa também por uma construção mais densa e mais, né, e mais arrumada dessa personagem, né? E até esse pacto que às vezes as pessoas falam assim, a gente brinca assim, nossa, se alguém me desse esse projeto, eu ia falar assim, inverossímil, reprovado, fazer assim, uma repartição pública onde você aprova os projetos e dá uma carimbada. Aí você vê coisas acontecendo que fala assim, caraca, totalmente inverossímil. E aconteceu na vida real. A gente brinca, fosse um projeto, fosse um roteiro, iam dizer que é inverossímil não ia aprovar. Mas dentro do que soa inverossímil, na verdade não é. Só que as motivações podem estar escondidas, podem estar inconscientes, algo que você vai revelar depois. Mas não é inverossímil. Quando você escuta uma história real muito absurda, quando você vai ler, você fala, faz sentido. Esse absurdo, embora seja um absurdo, ele faz sentido dentro desse universo aqui, né? Eu acho que na criação é a mesma coisa. Você cria as regras do seu universo, ele pode ser hiper distópico, não tem problema. Ou ele pode ser hiper realista também. Mas dentro do que você criou, as coisas funcionam de uma forma que haja uma coesão. Tem que ter uma coerência interna ali dentro daquela lógica, daquela construção de um mundo, seja um mundo espelhado no real ou não, mas sempre é espelhado no real de alguma forma. Né? São as nossas referências, né? O que a gente tem, até para criar uma distopia, são as nossas referências do que a gente vive aqui, né? E você ter pais atores ou relacionados a teatro, a sua mãe é uma acadêmica da área de teatro, né? E diretora de teatro, seu pai é um ator. Você foi para a psicologia um pouco para encontrar também o seu mundo ali fora daquelas referências e voltou também um pouco por essas referências? Como é que foi isso? Eu fui totalmente fugir. Eu mencionei aqui meu avô médico, que eu acho que ele ficava assim, de meu irmão mais velho, ele é advogado. Porque a gente tem uma idade bem próxima. O meu irmão, que é mais novo, já foi fazer faculdade de música. Mas tinha uma coisa meio assim que eu acho que era assim, caramba, vamos fugir desse universo artístico, vamos buscar uma outra história aqui que seja fora disso. E é engraçado, porque meu irmão que é advogado também trabalhou um tempão nessa área e também toca. Né? Tem uma coisa que você não consegue romper. E eu acho que teve um desejo de cruzar uma trajetória que fosse só minha, né?
e não seguir talvez o que fosse esperado em algum lugar ali, e também de buscar desbravar uma outra área diferente, assim, experimentar uma coisa diferente, né? Mas isso era engraçado, porque, por exemplo, quando eu fazia Cal, a minha mãe era professora da Cal, foi uma das professoras fundadoras, assim, da Cal. E eu falava assim, ai, gente, é um saco, porque vão achar que eu tenho que ser muito boa, e eu me achava péssima. Se eu sou péssima atriz, eu não podia ser. Assim, qualquer pessoa pode fazer Cal e ser uma atriz mediana. Tudo bem, de vez em quando sai a Patrícia Pilar, né? Sai o Paulo Gustavo, essas pessoas também saem da Cal, tudo bem. Mas um monte de gente sai da Cal, tipo, ok, né? Eu não podia, tinha essa sensação que eu não estava autorizada a ser meio mais ou menos ali, não. Você tinha duas referências, né? Duas, porque uma que estava dentro da escola de teatro, né? Minha mãe é professora da Unirio, tem 2 pós-docs, se aposentou agora, recentemente, né? Mas também não para de trabalhar. Mas também muita essa referência acadêmica, eu acho que teve essa misturada toda, assim. Em relação ao meu pai, era até pior, porque você é filha de um ator, você vai ser excelente atriz, né? Afinal de contas, você herdou esse talento. Quem falou, gente? Quem disse que a atuação é algo que é genético? Eu nunca vi um estudo que passa no DNA, né? Que provasse isso. Mas claro que tinha uma familiaridade, óbvio, evidente, com esse universo, uma familiaridade e um interesse também, e também muito estímulo, né? Quando eu estou na faculdade, eu falo que eu vou fazer o meu TCC, né? Minha monografia, meu trabalho de conclusão do curso da graduação, eu quero estudar a trilogia tebana, deve ter a ver com ter uma mãe acadêmica do teatro em casa, né? Não é uma coisa assim que também se descolhe tanto, né? Mas eu acho que eu fui muito assim, dar essa volta, e era engraçado porque as minhas amigas, muitas, que eu também conheci na época do teatro, já trabalhavam com audiovisual com 20 e poucos anos, e era um grupo que eu era a única que era tipo psicóloga, era assim, nossa, você é psicóloga, era uma coisa diferente, sabe, igual, sei lá, se eu fizesse física, que é uma coisa meio diferente, assim, da galera de humanas, né, já era uma coisa diferente, mas as minhas amigas, eu andava muito, assim, com as pessoas que já trabalhavam no audiovisual naquela época, né, então também já estava bem familiarizada com esse universo, assim. Isso é uma coisa até que eu gosto de falar, porque eu dou aula, né, de roteiro, e tem muita gente que está entrando no mercado, que faz meus cursos. E eu gosto muito de falar, assim, é claro que para mim, né, que tenho uma família que é, né, da área, conheço muitas pessoas da área, é claro que eu não encontrei uma resistência imensa, nem uma grande dificuldade para entrar nesse mercado, né. É óbvio que se eu fosse uma roteirista ruim, se eu escrevesse mal, se eu tivesse péssimas ideias, se eu me portasse de uma forma horrível, se eu brigasse com todo mundo, se eu fosse toda equivocada, enfim, eu não teria permanecido nesse mercado, nesse lugar. Mas é claro que eu tive facilidade de entrar, né, de adentrar. O primeiro projeto que eu criei, que foi viabilizado, não que eu fui convidada, tá? Mas o que eu criei, eu falei com uma amigona minha, dessa turma que eu falei, que já trabalhava no Multishow há anos. Então eu tive também um caminho muito privilegiado de apresentar um projeto para ela. O projeto poderia ser horrível. Poderia, ela ia receber e ia falar assim, Ana, obrigada, recebemos, mas a gente não tem como viabilizar, qualquer coisa, né? Mas o projeto veio a calhar que era bom, e também eu tinha essa entrada, porque tem muitos projetos bons que não chegam nas pessoas, né? Então, por isso, só voltando um pouco ao curso, que eu falo que eu me sinto muito comprometida, e especialmente com as mulheres, que a gente também vai falar muito sobre isso, que eu falo assim, só dou bolsa pra mulher, gente. Mas por quê? Não me irrita, só dou bolsa pra mulher, só convido mulher pra trabalhar comigo. Por quê? Porque sim, porque a bolsa é minha, o trabalho é meu, que escolho. Porque é uma questão de realmente escolher quem eu acho que eu tenho a responsabilidade de ajudar a botar pra dentro. É um mercado muito fechado, a gente sabe, é muito cheio de panelinha, é muito orientado pela indicação e pelo conhecimento. As pessoas formam as suas equipes e tem pessoas muito boas que não têm acesso, não tem como chegar. Então, por isso que eu falo muito assim do curso, a quantidade de bolsa que eu dou, porque eu quero compartilhar o que eu tive o privilégio de aprender no mercado, porque eu considero que foi um privilégio mesmo. Você teve mais dificuldade por ser mulher para entrar nesse mercado ou não? Claro, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o audiovisual, assim como a maioria, né, dos mercados, tirando os mercados que são considerados de mulher, tipo, sei lá, enfermagem, né, os lugares mais de cuidado, né, mas enfim, tirando esses,
professoras, né? Mesmo psicologia era considerada, hoje tem mais psicólogos homens, mas era considerado... Na minha época, era uma turma de 30, devia ter 4. Eram muito poucos, assim, os amigos da faculdade eu conto nos dedos. Porque era uma área de cuidado, né? Totalmente. Agora, a área de visual é uma área ainda dominada por homens. Como é que foi essa tua entrada? Ser mulher prejudicou? Ou o fato de você ter conhecimento, isso deu uma amenizada? Como é que foi essa tua entrada? Eu acho que a questão do gênero, ela é independente de tudo. Porque você vai ter sempre mais barreiras. E essas barreiras giram em torno de assuntos diversos. Desde o dia que você está com cólica, você está na TPM, você está se sentindo mal, você está enjoada, você está com humor péssimo aquele dia, ou você, sei lá, precisa buscar seu filho na escola e aí você não consegue estar numa reunião. E fora uma cultura ainda muito misógina, de ouvir piadas inacreditáveis, estar numa reunião e fingir que achar graça. Antigamente, porque hoje em dia a gente já não finge que acha mais graça, não tem nem idade para isso. A gente fala, a gente para, a gente constrange a pessoa, mas antigamente, né, com 20 e poucos, 30 anos, a gente fica super, sem jeito, também quer agradar. Então, assim, inúmeras situações que é claro que por ser mulher eu fui hostilizada, eu me senti muito mal. Isso sem falar na questão do assédio, né, porque é um ambiente... O audiovisual, vou falar uma coisa assim meio polêmica, mas eu não vou ficar comparando com os outros mercados, tá? Mas o audiovisual, ele tem às vezes uma certa permissividade da coisa artística, que no teatro, por exemplo, tem muito, né? Que às vezes as bordas se... igual a questão do humor. Ai, mas era uma piada. Não era uma piada, vocês estavam cometendo assédio, mas era brincadeira, que meio que mistura. Eu acho que o audiovisual é essa coisa mais artística. Mais íntima, né? Mais íntima, menos formal, né? Então tem uma coisa de que você entra na van com todo mundo, alguém solta uma piada, e as festinhas, e viagens, né? Quando você tá num set de filmagem, que você fica um tempão, aí viaja, fica no hotel, e aí essa coisa da intimidade, eu acho que as fronteiras vão ficando meio confusas ali, e fica mais difícil você entender o que é assédio e o que não é. Então, assim, diversas situações que, de fato, são mais complexas, assim. Por outro lado, olhando desse lugar meio misógino também, parece que tem assunto que é de mulher, para o bem e para o mal, né? A gente fala assim, eu sinceramente acho que ninguém melhor do que uma mãe para escrever uma série sobre maternidade. Eu não estou dizendo que uma mulher que não é mãe, que ela não possa escrever e que não vai ficar maravilhoso. Não estou dizendo isso, tá? Mas eu tenho certeza que a pessoa que tem filho, ela vai ter mais ferramentas, né? A pessoa que não tem pode ser uma autora incrível, vai ter uma pesquisa e pode fazer uma coisa sensacional, tá tudo certo. Mas você não vai ter um homem escrevendo sobre maternidade, né? Então também tem uma coisa que isso aqui é assunto de mulher. Esse tema aqui vamos chamar uma roteirista, mas também a gente não quer escrever só sobre maternidade, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né? Então, depois que eu tive o meu terceiro filho, o João, meu último, né? Chegou uma hora que eu falei assim, não aguento mais falar de maternidade. E de Você família. vê várias séries sobre maternidade, né? Maternidade, família, criança, sempre foram temas, eu acho que por eu ser mulher também, e pela minha formação em psicologia, que são temas que eu tenho muita facilidade. Naturalmente, eu já li muito sobre, eu vivencio isso no dia a dia. Claro que eu tenho mais facilidade, mas de vez em quando você também quer fazer uma coisa... Não é só porque você é mulher e mãe e você só vai fazer trabalho sobre esses assuntos, né? Às vezes a gente quer falar sobre, sei lá, gente, polo aquático, qualquer coisa, né? Ser mãe faz parte da tua identidade? Faz, não tem como separar, porque a maternidade é um lugar político, né? Eu acho, assim, hoje em dia é um lugar político mesmo, assim. Então, a gente brinca, né, que lá no Instagram bota mãe de 3 mais 3 enteados, porque eu tenho 3 filhos e 3 enteados. Então, a relação com a maternidade, ela é muito presente na minha vida, né? Não tem como separar, né? É importante, assim, eu não sou só mãe. Antes de ser mãe, eu fui 30 anos não mãe, né? Então, eu sou mais tempo não mãe do que mãe. E antes de ser mãe, eu sou a Ana, a mulher que me proporcionou ser também uma mulher que desejou ser mãe, enfim, vivenciar a maternidade dessa forma tão consistente como eu vivencio. A gente não consegue separar disso, mas a gente não é só isso, né?
Mas é claro que os assuntos da maternidade me tocam de uma forma muito determinante, impactante, assim. Sempre que eu vou fazer uma entrevista com uma mulher que eu sei que é mãe, eu coloco isso porque eu sei que isso é um assunto muito relevante, assim. Eu fiz uma série documental ano passado para o GNT, que chamava Deixa Ela, que é sobre preconceito no futebol feminino. Foi na época da Copa Feminina de Futebol. E a gente entrevistou várias atletas, e árbitras, e juízas, treinadoras, enfim, várias mulheres do universo do futebol feminino. Inclusive, uma das nossas personagens, que é a Cristiane Roseira, que é jogadora, né? Ela é mãe de uma criança que foi gerada pela companheira dela, e o fato dela não ter gerado o bebê tinha totalmente a ver com o entorno de ser uma mulher atleta que deseja ser mãe. Então, assim, mesmo quando ela não foi a mãe que gerou o bebê, embora ela seja mãe, isso também é assunto. E não desejar ser mãe também é assunto, né? Porque você deseja não vivenciar a maternidade. E o quanto que isso é direito da mulher também, desejar não vivenciar a maternidade. Isso também fala sobre o que é a maternidade, por que as pessoas não querem desejar a maternidade, né? Muitas pessoas, porque é aquela velha história, a gente ama os nossos filhos, mas a gente não ama a maternidade como ela é construída hoje, né? A maternidade contemporânea, ela não é fácil mesmo. E para a carreira, a maternidade, ela ajuda ou ela atrapalha? Então, eu acho que de cara ela dá uma atrapalhada por questões realmente de logística da vida, né? É claro que existem pais muito participativos e tal, mas sabemos que, grosso modo, o cuidado é coisa da mulher. 99% das famílias, né, dos relacionamentos, as mulheres que cuidam, né? Então, assim, sei lá, buscar na escola, ficou doente, teve uma apresentação, teve uma coisa... Ou você tá presente, ou você tá culpada, porque você não tá presente, né? Ainda tem isso. O livro da Shonda, que é o ano que eu disse sim, tem um trecho que ela fala assim, ela tem 3 filhas, né, e ela é mãe solo. Como é que você dá conta? Ela fala, mas eu não dou conta, gente. Ou eu tô numa reunião culpada que eu não tô na apresentação da escola, ou eu tô na apresentação da escola dando furo que eu tinha que estar na reunião. Então assim, vamos viver com isso, porque a gente nunca vai dar conta. Tem que entender onde é que cada pessoa sustenta ali, onde pega menos no calo de cada uma, né. Mas eu tenho certeza que muitas vezes a gente ou não é chamada, ou questionam se vão chamar a gente pela nossa disponibilidade. Agora, por outro lado, é isso que eu falei, tem temas que privilegiam a gente. Você já teve alguma experiência de não te chamarem por conta de ser mãe, da maternidade? Assim, não que tenha chegado a mim, que eu não fui chamada por causa disso. Mas tem, assim, já tive assim, umas situações que eu intuí que fosse isso, imaginei, porque tinha muito a ver, né, com o perfil, com o projeto, era produtora que eu já trabalhava, que eu já conhecia, e que, assim, tava em dúvida entre uma pessoa e outra. Quando eu tenho que dirigir, que tem que ir mais pro set, quando tem viagem, né, claro que quando você tem filho, não é que você não vai dar conta, você pode dar conta, mas você vai precisar ter uma grande organização, é outro tipo de liberdade, né, do que uma pessoa que não tem filho, já tem os filhos mais velhos, né. Mas teve uma coisa muito curiosa que aconteceu uma vez, que eu acho que eu quase fiquei ofendida ao contrário. O João, meu pequeno, ele tinha meses, e eu fui convidada para fazer o roteiro do Filho da Mãe, que é o documentário do Paulo Gustavo, para Prime Video. E foi uma produtora super parceira que me convidou. Eu fiquei super lisonjeada com o convite, mas eu quase falei assim, amiga, você esqueceu que eu tô com um bebê? Tipo assim, você tá realmente me convidando para um projeto desse tamanho, dessa relevância, sabendo que eu tenho um bebê? O João tinha meses. Claro que eu não perguntei. E ela super sabia que eu tinha um bebê. Inclusive, a gente convive, assim, pessoalmente. Mas não foi nem assunto. Ninguém questionou. O canal não questionou, a produtora, a diretora, outro roteirista que duplou comigo. E eu achei tão incrível isso. Eu acho que, assim, eu gosto de me apropriar das histórias felizes. Mas eu lembro que quase me bateu mal. Eu falei assim, será que não é exagero? Gente, então, eu tenho um bebê, vocês sabem. Levei o João para ele de edição. Enfim... E ele participou do Paulo Gustavo. Aí você encontra também as pessoas que acolhem, né? Eu acho que é legal também, a gente sabe que tá cheia de gente, né, com pensamento ainda mais antigo, né, no audiovisual, chefiando equipes, aquela coisa toda. Mas tem as pessoas que estão realmente acolhendo, né? Eu acho que é muito menos claro, mas eu acho que é um ambiente que está sendo cada vez mais agradável, respeitoso.
E isso é muito bom de ver, assim, eu acho que, claro, tá longe de chegar no que é ideal, tá? Não tô falando que a gente já esteja perto dali, a igualdade, e a gente, infelizmente, não vai estar nem aqui para ver, né, a paridade de gênero, mas a gente vê movimentos para acolher, que eu acho muito bacanas. Mas isso por quê? Mulheres chefiando equipe. Eu acho que essa é a diferença. Mulher dirigindo, mulher na produção executiva. Quanto mais mulheres você tem, mais esse ambiente vai ser convidativo para as mulheres, né? Sim, aí vai ter mais, né, vai entender mais aquele outro lado, né? Você acabou de falar agora dessa série do Paulo Gustavo, né, que foi para a Amazon Prime. Você foi roteirista dele? Na verdade foi um documentário, não foi uma série, foi um documentário e eu fiz roteiro, Você, em geral, quando você trabalha como roteirista em documentário, você trabalha só como roteirista, você trabalha como roteirista e diretora? Como você faz quando você é chamada para um documentário? Como é que é cada caso num documentário? Alguns são ideia sua, concepção sua, e aí você chama outras pessoas para comporem a equipe, né? Ou você, na verdade, também vai dentro do que você é chamada, e se você vai ser chamada para dirigir, se você vai ser chamada para roteiro, como é que é em cada um desses casos? São mais ou menos essas duas frentes de trabalho. Eu sou convidada, normalmente convidada mais para atuar como roteirista em projetos de terceiras pessoas, né? Projetos que em diferentes estágios de desenvolvimento, alguns prontos, já, digamos, vendidos e só para roteirizar, e outros ainda muito incipientes, onde eu participo também de formatar. Aí, nesses casos, quando eu sou convidada, normalmente eu formo uma equipe. Eu não gosto mais de trabalhar sozinha, uma coisa assim que eu realmente evito fazer nos últimos anos. Senti muito a necessidade de trabalhar com pessoas, nem que seja eu e uma assistente de roteiro. Então, sempre negocio isso com a produtora. Às vezes eu tiro até do meu cachê quando a produtora fala, não tem tamanho para ter 2 pessoas. Eu falo, então posso trazer uma pessoa e eu me acerto com essa pessoa? E aí eu tenho algumas pessoas algumas mulheres com quem eu tenho esse acordo de trazer. Ou então, se tem verba, eu mesma monto uma equipe, né, um pouco maior. Ou os projetos que eu crio. Na verdade, dirigir nunca foi assim um grande desejo meu. Até porque é muito cansativo, você fica muito fora de casa, são muitas horas, né? O esquema do audiovisual, para quem está no set, ele é muito puxado, muito desgastante, muito assim, cansativo mesmo, né? E emocionalmente também, enfim. Mas aí eu comecei a perceber que nos projetos que eu criava, especialmente quando é série documental ou documentário, que o roteiro e a direção eles estão muito assim misturados. A ficção ela é um pouco mais delineada, né? O seu trabalho como roteiro terminou aqui, você entregou a última versão do seu roteiro, foi aprovado, aí, né, ele vai ser filmado e tal. O documentário ele é muito vivo, então essa função de direção e roteiro ela é muito meio aglutinada, assim. E aí, nos meus projetos eu comecei a dirigir. E aí também eu chamo as minhas parceiras, assim, eu não crio, eu acho que não vou dizer nem praticamente, eu não crio mais nenhum projeto sozinha. Eu tenho uma ideia ou eu tive uma demanda que às vezes a produtora, né, pede alguma coisa, a canal pede alguma coisa, eu já penso quem ali que eu tenho de parceria, que tem o perfil, já chamo junto. Eu tenho feito muito esse trabalho sempre com alguém, porque eu acho que várias coisas, né, oxigena, você trazer 2 olhares para o mundo que são diferentes, né, você encontra soluções diferentes para uma questão que você, às vezes você só tem seu arsenal, né, então eu acho que poder dividir artisticamente é muito importante. Então as criações para você são mais compartilhadas do que exclusivas? Sim, às vezes eu tenho a ideia sozinha, né, do conceito, assim, estou criando um documentário sobre o tema X, que vai acontecer dessa forma aqui, que a linguagem é aquela, eu já tenho uma coisa aqui, que é um primeiro pontapé, né, que é a primeira ideia, a primeira proposta. Aí eu sempre chamo alguém para colaborar junto comigo realmente no estágio ou mais inicial, ou mais intermediário, assim, mas eu acho que tudo, no final, acaba tendo muito a participação da outra pessoa, porque colaborou também, né? É uma criação coletiva. Aí depois, sim, porque aí depois a produtora, claro que aí tem, né, questões do crédito, né, quem é que fez a proposta ser viabilizada, outras questões envolvidas, mas assim, eu acho que tirando quando você né, faz tudo sozinho, ou você é um autor de ficção, né, que já tem um status assim que ninguém mexe no seu roteiro, o audiovisual tende a ter naturalmente uma coletividade. Depois, a pessoa que for dirigir o seu longa, né, ela vai mexer e tudo mistura, né,
O figurino tá ali colaborando e criando um pouco também do personagem que você criou, e às vezes indo por um caminho que não era o que você imaginava. Tem muitas camadas até o produto final, especialmente quando é ficção, que também são colaborativos da história, eu acredito, né? A trilha, assim, são muitos elementos que, claro que não é mexer no seu texto, né? Não é isso que eu tô falando. Mas a forma como o seu roteiro vai ser filmado e aquele filme vai ser editado, tudo isso é criação, né? Quando você está num projeto documental, você faz o roteiro prévio ou esse roteiro ele sai já na montagem? Ao montar, você faz um outro roteiro. Como é que é o teu processo criativo no documentário? Então, normalmente são 2. Um roteiro de filmagem, para a gente saber o que a gente vai fazer, né, naquela diária, como é que a produção vai orçar o seu filme, a sua série, né? Você tem que ter um escopo ali, né? Então, são tantas personagens, a gente vai captar tantas atividades, as atividades são essas, são aquelas, eu preciso de tantas diárias por episódio ou tantas diárias por personagem para ter meu filme, né? Você precisa, não é um roteiro fechado, né? Mas você tem que ter bastante material até para você conseguir viabilizar uma produção que seja eficiente, né? Ninguém entra na van e fala assim, o que a gente vai filmar hoje? Ah, não sei, peraí que eu vou... Quer dizer, eu sempre brinco assim, se você é um neto, dono da produtora, e você tá nadando em milhões, você pode fazer o que você quiser, né? Então isso sempre está, de uma certa forma, atrelado ao orçamento que você tem, né? Sim. O orçamento, o cronograma que você tem que cumprir para entregar. Porque, assim, a verdade é que a gente sempre tem alguém que financiou e viabilizou o nosso projeto. Esse alguém pode ser a Ancine, pode ser o fundo setorial, que tem uma ingerência muito pequena artisticamente. Ninguém da Ancine vai ficar canetando seu roteiro, né? Você depois vai entregar o que tem, vai prestar contas à produtora, você tem mais liberdade artística, mas ainda assim você está dentro, você está cerceada em questões, você tem uma data para entregar, você tem prestação de contas, você não pode estourar o orçamento, enfim, né? Você não está super livre. Isso quando você tem, né, esse financiamento de um órgão, digamos assim, Rio Filme também não vai ficar depois catando milho se o seu filme está igual ao roteiro que você aprovou. Mas se você tem um player como um streaming ou um canal de TV paga, e aí eu sempre falo, uns mais, outros menos, porque depende muito do perfil realmente das pessoas que estão nesses lugares, eles participam muito ativamente. Os canais, a maioria dos canais com quem eu trabalho, eles aprovam o roteiro antes da gente filmar. Então, mesmo de documentário? Sim, mesmo de documentário. Eles olham a pauta para saber que caminho você está tomando para chegar no conteúdo que você quer, aquele discurso que vai ser o fio condutor do episódio, né, que vem das personagens ou dos personagens, enfim, que eles avaliam, eles colaboram, eles às vezes pedem para colocar uma pergunta ou outra, abordar um tema que você não estava prevendo, você sugere as situações que você vai filmar e eles aprovam, porque eu sei que é nada romântico falar assim, mas é um produto que o canal está comprando, né? Às vezes o dinheiro não vem exatamente deles, pode vir mesmo do fundo setorial, mas através do canal. Eles que têm a responsabilidade, né, por gerenciar aquele dinheiro. Então, assim, às vezes a gente está realmente sujeito a... Estou falando dentro desse cenário que eu trabalho, tá? Como uma pessoa autônoma, terceirizada, que trabalha com vários produtores, para os canais de TV pago, então com produtos, né, viabilizados por Ancine, Rio Filme, enfim. Mas eu acho que a gente tem um cerceamento mesmo, assim, e algumas pessoas são mais abertas, a gente consegue, né, conversar e propor novas coisas, outras já são mais taxativas, porque se é para um canal, né, tem um entendimento do que o canal quer. E aí depois de filmar, a gente faz uma outra etapa, que nem sempre é um roteiro escrito, aí depende muito, eu brinco assim que a não ficção é um eterno depende. Porque tem muitas possibilidades. Diferente da ficção, que tudo é um pouco mais organizadinho, né? Você sabe como mais ou menos funciona, né? Você escreve um roteiro, tantos tratamentos, aprova, vai lá, vai filmar, o material todo vai para edição, a direção vai sentar com o editor, vai montar, vão ter vários cortes. O documentário ele é muito fluido, você pode estar montando enquanto está filmando ainda, e aí você muda o rumo da história. Pode acontecer uma coisa que você não estava prevendo, porque, gente, é a captação ali do real, do que está acontecendo, né? E aí, o roteiro de edição, às vezes você nem escreve, se você está sentada na ilha. Às vezes a própria pessoa que edita, eu não, mas tem muito diretor
Mas você acompanha? Acompanho muito. Então, assim, depende também do quanto que é possível estar na ilha. O documentário, ou a série documental, se faz muito na ilha de edição. Muito. Eu acho que é muito importante, porque às vezes não é possível, por mil questões de orçamento, de cronograma, enfim. A pessoa que dirigiu, né, tá sentada na ilha com a pessoa que está montando. Eu acho que isso, eu gosto muito de trabalhar assim. E eu percebo com as pessoas, né, com quem eu trabalho, que são pessoas montadoras, que elas percebem que o trabalho flui muito. Mas aí também depende muito de perfil. Tem gente que dirige, que entrega o material, já trabalha com aquela pessoa que monta há 20 anos, já tem uma sinergia ali, a pessoa fica livre e te entrega um primeiro corte dali a 2 meses, que já é muito perto do corte final, né? Tem gente que gosta de ficar, tem montador que gosta de ter a pessoa perto, tem montador que gosta de não ter. Eu acho que são muitas possibilidades, assim. Você gosta de ficar perto da montagem ou não? Eu amo, porque eu acho que, assim, eu sinto que é ali que a coisa começa a ganhar uma forma. Sempre falo isso, assim, se você é uma editora, eu te dou um material e eu recebo esse material, eu sou uma editora, a gente vai fazer 2 filmes completamente diferentes, né? Porque são muitas opções. É diferente da ficção, que você tem um roteiro ali, uma narrativa já fechada e proposta, por mais que a surpresa aconteça, você pode mexer, caiu uma cena, mudou de ordem, não é que você não tem essa liberdade, mas é muito mais incomum você fugir muito do roteiro, né, na montagem de uma ficção. Mas no documentário você pode fazer qualquer coisa com aquele material. Qualquer coisa não. Você não pode criar uma ordenação que induza, né, algo que seja falacioso. Mas isso é uma outra questão mais ética e do comprometimento com aquelas pessoas ali. Você pode contar várias histórias de formas diferentes, né? Com o mesmo material. Exatamente. E que materiais? Pode de entrevista a acervo? Como é que é essa montagem? Que tipos de ferramentas, né, de tipo materiais vocês usam? Porque é uma bricolagem, né? Nesse processo de bricolagem. Eu adoro. Eu acho assim, esse momento de sentar na edição, acho que se me tirarem eu vou ficar muito triste, porque é exatamente isso, assim, você bota todas as cartas na mesa. Então, o que você captou, né? Normalmente entrevistas, depoimentos, muitas imagens de cobertura, umas que eu falo que são mais literais, né? Que elas ilustram o discurso de uma forma mais objetivo mesmo, algumas coberturas que são mais subjetivas e poéticas, que trazem um pouco o clima, a ambiência para dentro, né, daquele corte, imagens de arquivo, que podem ser imagens, aí sempre vai depender do seu tema e da abordagem, né? Podem ser imagens pessoais e familiares, ou você pode fazer uma pesquisa de imagens de arquivo para ilustrar um acontecimento, uma época, né, que é muito legal também. Tudo, a trilha, o ritmo da edição, e eu sinto que, assim, é ali que a coisa começa. Claro que na captação também, é óbvio, né? Porque uma grande parte do material que vai, né, tá no corte final veio dessa captação. Mas nem sempre, porque você posta um documentário só de material de arquivo também, né? Que é incrível, um super desafio, né? Você conseguir ter, sei lá, 1h40, 1h50 só de material de arquivo, mas também acontece. E você pode ter material vários, né? Estou pensando aqui nos filmes do Patrício Guzmán, que como ele pega coisas diferentes e monta, né? Ele diz que ele faz o filme na montagem, né? É isso. Tem documentarista que nem se preocupa direito com o roteiro de filmagem. Mas é o que eu digo, assim, são pessoas que tiveram a oportunidade de estarem em momentos, né, ali né, da feitura, né, artesanal de seus filmes, com uma liberdade artística muito grande, né? Porque se você chega no mercado de hoje, o que eu preciso sempre falar, que todo esse meu discurso vem da minha experiência nesse mercado atual. Então, o que é esse mercado atual? É Netflix, é Prime Video, é HBO, é Max, é a Globo, os canais de TV paga, né? A gente está falando desse cenário. É Rio Filme, é Ancine, é isso, né? Não tem uma produtora ou alguém de uma empresa me financiando e falando assim, olha, não toma esse dinheiro aqui, faz o seu filme livre. Mesmo quando a gente ganha um edital, que a gente tem muito mais liberdade artística, a gente se cerceou para ganhar o edital, né? A gente escreveu o projeto dentro daquelas normas do edital. Eu ganhei um edital do ano passado da Rio Filme de desenvolvimento de documentário. Coloquei uma proposta até mais ou menos antiga, assim, uns 5 anos, também tem essa coisa, né? 5 anos no audiovisual normal, assim. 5 anos depois de você começar a pensar, 2 anos é rapidíssimo, né? Nossa, 2 anos, piscou, fez, nossa, que rápido. Quanto tempo você demora fazendo, assim,
um documentário, por exemplo, Paulo Gustavo, que é um documentário, mas você já fez várias séries documentais. Qual é a diferença dos dois e quanto tempo demora cada um? Assim, Tati, quando você já é contratada, significa que todo aquele caminho onde andou, já prospectou por aí, o canal já comprou, o dinheiro já saiu, que é o que eu falei no início, que às vezes eu sou contratada nesse momento. Olha, esse projeto aqui já está vendido, agora a gente está formando a equipe para executar. Aí me chamam. Aí é mais rápido mesmo, às vezes assim, até 3 meses, 6. Mas quando a gente está desde o início, pensou o projeto, criou, botou ele no papel, mexeu, achou que está pronto para ele ganhar o mundo. Aí você vai prospectar nas produtoras, nos canais, bota um edital, não rola, bota um outro. Aí você vai ver, conseguir alguma verba, aí você vai desenvolver, aí você vai filmar, aí você vai montar. Eu falo que assim, 2 anos nesse processo todo, você foi rápida. Você teve muita sorte, assim. Chegou no momento oportuno. Porque realmente é muito demorado mesmo. E série? Série demora mais para fazer do que um documentário? Como é que é essa diferença? Tem diferença? Tem, porque assim, um documentário, normalmente, a gente fala 1h40 uma média, né? As séries, elas tendem a ter, se você contar o tempo total de arte, né, que a gente fala, você tem mais tempo, né, mais minutagem, porque 1h40 seria 3 episódios, mais ou menos, né? Agora as séries estão até menores, né? Mas há pouco tempo atrás a gente fazia 13 episódios, 10, 8, agora eventualmente se encontra uma outra com 3, mas quando é uma história muito fechadinha, né? Vai 6 episódios, 8, então você tem mais trabalho, né? Se você tem personagens diferentes por episódio, a sua pesquisa de personagem, ela é mais aprofundada e maior. E o orçamento também, né? Porque é isso, é mais tempo, de modo geral, né? De modo geral, não é uma grande regra, mas de modo geral as séries, elas são mais caras do que um filme, né? Você comparando as mesmas linguagens, que eu quero dizer, né? E se conta com pesquisadores, você acabou de falar de pesquisa. Como é que é esse processo da pesquisa? Como é que a pesquisa, ela trabalha junto com o roteirista? O roteirista é pesquisador, ele contrata ele usa pesquisadores da equipe. Como é que é essa relação roteirista e pesquisador? Bom, eu não à toa estou aqui como doutoranda também, né? Porque eu amo pesquisa, eu acho a pesquisa muito importante. Assim, eu brinco que eu sou assim, uma pessoa que estou sempre pleiteando a favor das pessoas que fazem pesquisa no audiovisual. Especialmente quando a gente faz documentário ou série documental, assim. É muito importante a pesquisa, assim, muito importante mesmo. Existe até uma associação de pessoas pesquisadoras, são pessoas que são formadas para isso, né? É claro que eu, como roteirista, eu posso fazer uma pesquisa, né? Porque, enfim, eu tenho o tema ali e tal, mas é totalmente diferente, assim. Você poder ter na sua equipe, é claro que sempre vai depender, tem orçamento que é enxuto demais e não tem. Mas a maioria das vezes a gente tem sim pessoas de pesquisa na equipe. Algumas pessoas pesquisam personagem, quando é do DNA do projeto, você precisar trazer, né, o seu elenco, digamos assim, pessoas que não são famosas, às vezes até pessoas famosas também. Uma pesquisa de conteúdo sobre o tema, pesquisa de referência, pesquisa de material de arquivo e licenciamento de material de arquivo, se você vai usar muito material de arquivo, que você não pode pegar e sair usando, né? Imagina se fosse assim, seria maravilhoso. Você tem que pedir os acervos, fazer uma curadoria, saber quanto é que vai custar, tem materiais de arquivo que são carérrimos. Então se mistura com o papel de produção também. Tem uma coisa ali que é bem híbrida, assim, nessa função específica de pesquisador de personagem, que eu até brinco que falei pesquisador, mas eu praticamente só conheço pesquisadora, também é uma função bem feminina essa. É curioso isso, mas eu reparo. As pessoas que só fazem pesquisa de personagem, elas não fazem pesquisa de conteúdo. Tem gente que faz os dois. E aí é muito de produção, porque você tem que estar muito por dentro de qual é o escopo do projeto, qual o perfil dessas pessoas, saber onde encontrar essas pessoas e ir atrás dessas pessoas. Claro que hoje com as redes sociais é muito mais fácil, mas lá, mais antigamente, você não botava assim num grupo do Facebook, achava uma página do Instagram sobre pessoas que estão naquele perfil e saber o que o projeto precisa, né? Então tem muito essa coisa de produção mesmo. Isso também, essa questão que a gente falou do licenciamento, que também tem super a ver com produção. Que também vai dentro dessa equipe que vai procurar se pode, o que pode colocar, autorizações, etc. Isso, né?
Você gosta mais de fazer série documental ou você gosta mais de fazer documentário longa? Eu acho que eu gosto mais de fazer série. Porque assim, da verdade, eu acho que a linguagem nem é tão diferente, mas o consumo é muito diferente, né? O longa, ele também você pode licenciar depois, passar na Netflix, enfim. Mas ele pode ter uma vida muito interessante, muito legal, de festival, ir pro cinema, né? Você vê no cinema é outra coisa. Mas eu acho que a série, nesse consumo atual que a gente está falando, né? Nesse cenário atual, ela pode ser acessada por mais gente. É muito mais fácil você estar em casa, falar assim, vou zapear, vou ver uma coisa aqui, se deparar com uma coisa, né, uma série que alguém indicou, do que você ir para o cinema, né? Às vezes um tema que a pessoa não ia escolher, ainda mais documentário, ver um documentário, ver uma ficção, divertidamente, sei lá o quê, né? Ia ver Barbie, ia ver algum blockbuster, né? Que tá mais falado. Eu tenho a impressão de que fazer série, e eu falo mais nesse sentido, tá? Ela tem a possibilidade de ter mais audiência, assim, do que o consumo de documentário hoje no cinema, mas o documentário também pode estar no streaming, né? Mas eu acho que a série, ela tem um dinamismo narrativo que eu gosto, sabe? A coisa do gancho dos episódios, quando você tem uma estrutura narrativa que ela tem um arco de temporada, né? Porque tem série que ela é episódica, né? Os episódios são independentes, esse é outro formato também, que eu também gosto, porque cada episódio é como se fosse um mini documentário sobre um assunto ou uma pessoa diferente, um grupo de pessoas, enfim. Mas eu acho que a série me estimula mais, assim. Por causa dos arcos narrativos, ganchos, essas coisas. Qual seria, assim, você acha que um documentarista tem uma marca autoral? Qual seria essa marca autoral? Qual seria a sua marca autoral, inclusive? Eu acho que tem, e eu acho que é bom que tenha, porque eu acho que a linguagem documental é uma linguagem que não só permite isso, como ela demanda isso, né? Não existe neutralidade, não existe você estar simplesmente captando a realidade, porque a gente vai entrar naquela discussão toda, né? O que é real? Como é que você está aferindo esse recorte da realidade e você está trazendo aquilo como uma realidade completa, para todo mundo aquilo é uma realidade, fora todos os elementos que a gente já falou, que vão transformar aquilo numa obra audiovisual. Você não está escrevendo um artigo, né? Você está escrevendo uma obra, você está criando uma obra audiovisual. Então eu acho que, além de proporcionar, eu acho que é importante que tenha. Mas você fez uma pergunta muito boa, Tati, porque eu sinto assim que eu ainda não... A minha voz, a minha marca, eu acho que talvez fale mais um pouco assim dos temas, da sensibilidade, uma coisa assim que eu preconizo muito, que a minha relação com as pessoas entrevistadas, né? O respeito, elas estarem ali dedicando um tempo da vida delas para eu realizar uma obra, né? Você pode parar para pensar assim muito friamente. Essa pessoa está parando de trabalhar um dia, deixando de fazer uma outra coisa qualquer da vida dela, e ela está doando uma parte da vida dela para você, através do discurso, das cenas, enfim, para você fazer um projeto. Claro, ela também está interessada naquilo, ela vai achar legal aparecer, não num lugar de exibicionismo, né? Mas de estar ali se colocando nesse assunto, nessa Ter a sua voz, né? É isso, tá? Agora, você tem... Aí eu acho, assim, Tati, tem uma coisa que eu não me sinto ainda uma documentarista, sabe? Eu acho que ainda tenho muito arroz e feijão para comer. E como é que você se sente nessa cadeia de produção? Eu acho que... Sabe aquela coisa de você ver um filme e falar assim, esse filme é de sei lá quem? Porque você identificou, acho que ainda falta esse chão para mim. Mas eu me sinto assim, eu acho que eu já sou um pouco vista em relação mais ao roteiro, dos temas e tal, e um pouco, talvez, de uma forma de captar esses temas. Mas eu acho que a minha linguagem autoral, como documentarista mesmo, não como roteirista, ainda não cheguei, mas vou. Mas também me sinto ainda assim, tem pessoas que estão, né, já há mais tempo, que já tem mais estofo, assim. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu, só pegando esse gancho da coisa da voz, que eu escrevi o roteiro de um longa chamado Apaixonada, com a Giovanna Antonelli, que foi para o cinema, né, para exibição, e entrou na Netflix em junho. E é um filme que, assim, não é muito público-alvo, por exemplo, as minhas amigas,
porque é um público-alvo um pouco, né, diferente, assim, a gente pensou, não acho que seria um filme que as minhas amigas iriam assistir, por exemplo, no cinema, eu escolher para ver, e várias assistiram por minha causa, né, porque estavam, né, querendo ver, interessadas e prestigiar. E várias amigas me viram ali. E eu achei isso tão lindo, porque assim, eu escrevi com a Sabrina, que é uma parceira minha de roteiro, e com o Rodrigo como colaborador, mas elas identificaram o que era meu ali. Ana, a piada tal é sua. Ah, aquela cena foi você. E elas acertaram, assim. As outras cenas, muitas outras coisas que vieram da Sabrina e do Rodrigo, nesse processo colaborativo, né? Mas eu percebi que naquele roteiro tinha muito de mim. E amigas me viram ali. E eu achei isso tão bonito, assim. Eu falei, caramba, realmente eu tava lá. Não só eu, a Sabrina também tava, o Rodrigo também tava, mas estou falando das minhas amigas que me viram ali, né? Então eu acho que isso tem a ver um pouco, né? Dessa coisa da gente estar e as pessoas verem a gente, né? Tem um estilo ali. Talvez na ficção seja até, agora que pensando, eu nunca pensei sobre isso, mas talvez na ficção seja até mais fácil dessa marca aparecer, né? Mas você, quando você vê uma série documental, por exemplo, de outras pessoas, Renato Terra tem aquela parte mais musical, né? Quer dizer, enfim, e outros, Bial tem outro estilo também de conduzir as séries documentais. Você acha que você tem alguma coisa que te singularize em relação a bom, isso aqui é o estilo documental que a Ana Abreu costuma fazer porque ela trata de temas desse gênero, ou porque ela usa esse tipo de entrevista, ou porque ela mistura o arquivo dessa maneira com a entrevista? Você acha que tem alguma coisa que singularize? Olha, eu tô gostando muito de pensar sobre isso, Tati, porque eu nunca pensei. Eu acho um pensamento muito interessante, assim, para eu ter em mente. Muito bom pensar sobre isso, porque assim, eu acho que para além dos temas, e eu acho que a coisa da sensibilidade, na forma de trazer esses temas, que eu acho que vem da psicologia também, porque a entrevista do documentário, gente, às vezes ela é uma sessão de análise, né? Ela é, às vezes, uma sessão de análise. A pessoa chora, a pessoa fala, nossa, elaborei uma coisa aqui que nunca tinha pensado. Igual agora, eu tô assim, nossa, interessante, nunca pensei, isso é uma coisa que eu tenho que pensar, que fala sobre a minha marca autoral, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu busco trazer, assim, também pensando muito na linguagem mais contemporânea, documental mais contemporânea, que é um certo ritmo junto com uma contemplação, assim, porque eu acho que hoje o consumo também, né, porque a gente vê muito mais coisa em casa do que se organiza, compra o ingresso, planeja, pega o carro, pega o táxi, sei lá o que, vai pro cinema, a gente vê muito mais coisa em casa, né, também por causa da pandemia, enfim. E eu acho que tem um ritmo ali, para além da história, que é muito importante você fisgar a pessoa, né? Mas também não é aquela coisa clipe MTV que você fica assim, não tá entendendo o que tá acontecendo, não é isso, mas eu acho que tem uma coisa assim que eu busco fazer, que é trazer um certo dinamismo e uma linguagem assim um pouco mais contemporânea, sem que você fique assim, sabe aquela sensação que você não tá entendendo nada? E que sem ser frenético, né? Sem ser frenético, e que você não sabe mais quem é quem. Eu acho que você precisa mergulhar nas histórias daquelas pessoas, quando você está fazendo um documentário sobre alguém, né, ou contando alguma história que você tem que ter o tempo de acompanhar, de digerir. Eu odeio ver documentário que eu já falo assim, gente, eu não tô entendendo mais nada. Peraí, esse é quem? Aquele outro já não sei mais quem é, não tô acompanhando, me perdi. Porque às vezes é muito rápido, né? Mas também não deixar perder e deixar ser lento demais, sabe? Trazer um ritmo ali, eu acho que é um pouco esse equilíbrio. De repente um fio narrativo que vá revelando a essência daquela personagem? Sim. Isso é muito legal também da gente falar, que é muito importante, que essa coisa da construção do personagem, né? Em que momento você vai desvelando aquele perfil? Se você entrega tudo de cara, acabou a graça. Tem 6 episódios para contar a história, sei lá, do Tim Maia, né? Você falou aí do Renato, que tem a marca dele, né? Eu acho que não só por ser música, mas eu acho que ele já é uma pessoa que você já consegue identificar um pouco da linguagem, né? Eu gosto muito das coisas que ele faz também. Você percebe que é uma marca Renato Terra, mesmo quando ele faz com o Nelson Motta, sim, mesmo que ele faz com algum parceiro, né? A Suzana Lira também, eu acho que ela tem esse lugar da marca autoral, mas engraçado falar isso, mas eu me sinto ainda que eu não tenho isso, mas que eu acho que é uma construção também, né? Também pelo número de obras que a pessoa fez. Mas é uma busca tua ou para você é melhor a flexibilidade e a adaptabilidade para poder trabalhar em vários documentos? Porque pode ser também uma estratégia, pessoal. Qual é a tua estratégia nesse sentido?
Então, primeira vez que eu tô pensando sobre isso na minha vida, eu tô achando excelente ter que pensar sobre isso, ter que me haver com essas questões, mas eu acho que esses dois pontos, assim, né, eu acho que a pessoa que também só faz, não tô falando que essas pessoas sejam assim, mas às vezes uma pessoa que só faz um determinado gênero, ela vai ficar mais restrita, e isso também é a realidade profissional e o desejo de cada pessoa. Se a pessoa só quer fazer uma coisa muito autoral, também é todo o direito dela, isso não é uma crítica não, né, e tem gente que tá afim mais de circular, eu circulo bastante, mas eu acho que nos documentários, nas séries documentais que eu tenho mais liberdade artística, eu acho muito importante ter essa voz, sabe? Começar a marcar essa identidade mesmo. A flexibilidade pode ser uma marca autoral também? Sim, eu acho que sim. E eu falo uma coisa, assim, sempre, Tati, eu acho que eu não tenho preconceito nenhum com gênero. Então as pessoas falam assim, reality é menos. Reality não é menos nada. Olha a audiência do reality. Você pode não gostar e também tá tudo bem. Você vai assistir o que você gosta, ninguém vai te obrigar a assistir Big Brother ou Casamento às Cegas, mas eu acho quase irresponsável com o nosso mercado ficar desmerecendo, né, o trabalho dos outros. É claro que tudo tem um nível, não estou falando de programas, enfim, hipermisóginos, que humilham, que são racistas, homofóbicos, eu não estou falando disso, né? Tudo tem, claro, um limite ali, né, do que a gente tolera, mas é uma linguagem tipo menor, né? Então eu acho também que você poder circular, transitar por vários gêneros, se isso for o seu desejo, também uma super característica, eu acho. Eu, por exemplo, eu faço reality, eu faço série e longa documental, eu faço ficção. Eu me sinto confortável nesses lugares todos, embora a linguagem documental seja realmente um pouco a minha gênese, e se eu tivesse que escolher, olha, a partir de agora você pode fazer um gênero, o que você vai fazer? Eu vou falar documentário, com certeza. Mas eu não preciso escolher, eu posso ser um profissional que tem essa flexibilidade e que circula por vários gêneros, né? E para a TV e para o cinema é uma coisa mais para festival, e uma coisa mais laboratório, e uma coisa mais comercial também. De uma certa maneira, é um diferencial seu. Só faltou a novela, ó. Você gostaria de fazer uma novela? É algo que falta? Pois é, também é uma coisa que comecei a pensar muito recentemente, que eu não pensava. Eu acho que também muito, né, por esse lugar que a novela ocupa e por muitos autores e autoras muito incríveis estarem hoje escrevendo novela. E é isso que eu falei um pouco do reality, assim, é o alcance, né? Tem uma coisa que é muito legal quando a gente trabalha com audiovisual, que é saber o quanto que isso impactou as pessoas, né? Quantas pessoas consumiram aquilo e quantas pessoas foram impactadas por algo que você criou. Você procura sempre, quando você faz um documentário, um filme, enfim, saber qual foi a audiência, qual foi a recepção, entender a recepção ou não? Como é que esse teu processo do pós, na verdade? Eu fico super acompanhando, dependendo do canal eu pergunto para saber, né, como é que performou, né? Eles falam assim, como é que performou, mas é muito legal você ver, assim, eu fiz uma série documental para o GNT já tem alguns anos que chamava Eu Sou Assim, que é sobre famílias de pessoas que convivem com alguma síndrome ou transtorno. O que a gente recebeu até cartinha escrita de pessoas que sempre se sentiram invisibilizadas no audiovisual e de repente se viram ali. Então viram seus filhos, viram seus irmãos, seus amigos e as próprias pessoas. Então a gente tinha um episódio sobre pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, e relatava muito sobre o discurso dessas famílias, os impactos, né, de uma notícia, como também conseguiram sair também, né, desse momento inicial do impacto e que caminhos encontraram para que a pessoa vivesse bem, vivesse plena, vivesse feliz, crianças com autismo severo. Então, essa série é um exemplo de como a gente ficou tão feliz de saber que a gente impactou, de fato, a vida das pessoas, assim. Porque não é que vai transformar numa coisa de uma ordem prática, é simbólico, né? Você se vê ali, você ligar o GNT, você fala assim, caramba, tem uma pessoa igual a mim, que não tá em novela, não tá em nenhum lugar, né? Mas eu tô me vendo aqui, eu tô vendo uma pessoa igual ao meu filho. E isso é muito lindo. É uma preocupação tua fazer algum trabalho que mexa, que na verdade mude um coletivo, ou pelo menos um grupo, ou pelo menos alguns sujeitos em relação a isso? Total, Tati. Eu acho assim, entretenimento pode só entreter, e também tá tudo bem.
Mas mesmo no reality, a gente consegue tratar de assuntos que precisam ser tratados, a gente consegue mostrar coisas, outros pontos de vista que precisam ser olhados. Eu acho que é uma super oportunidade. O audiovisual, mesmo uma coisa que teve pouca audiência, se você for olhar, é muita gente vendo. É claro que depende se você está na Globo aberta ou se você está, sei lá, no canal curta, né? A gente está falando de audiências muito diferentes. Mas assim, mesmo no canal curta, eu tô falando um exemplo de um canal de TV paga que não tem uma super audiência, a audiência deles é um número considerável de pessoas. Então você pensar também muito na responsabilidade que você tem ao criar um roteiro, ao dirigir, conduzir uma obra audiovisual. Porque isso chega nas pessoas, e às vezes chega com muito impacto, né? A gente não tem muito como medir, a gente não tem muito como saber o quanto que uma obra vai impactar um grupo de pessoas, né? Você só sabe depois da resposta de alguém que te disse sobre isso. Você já foi parada assim na rua, falar, você que fez aquele documentário, você que fez aquele... Assim, parada na rua de reconhecida não, mas quando eu tô num lugar com amigos e pessoas conhecidas e que alguém fala assim, você que escreveu a série tal, nossa, eu amei muito, você que fez o programa tal, nossa, eu adoro. Assim, tem uma... E como é que você se sente? Às vezes a pessoa também não gosta, né, e faz parte. Tem uma coisa que eu sinto assim, que é muito além da coisa, também né, porque somos humanas e temos uma coisa assim, tipo, nossa, acertei, nossa, dá aquela infladinha no ego, mas tem uma coisa de entender como que a pessoa foi tocada por aquilo. Esse longa que eu comentei com a Giovanna Antonelli, que é o Apaixonada, conta um pouco a história de uma mulher que se separa, que se perde um pouco ali na coisa da maternidade, do dia. Isso é ficcional? Isso é ficção. Tive várias amigas com 40 e poucos anos que falaram assim, caramba, me alertou porque essa mulher poderia ser eu. Então assim, você pensa que uma cena, uma coisa que você botou ali, fez uma pessoa fazer uma autoanálise de si mesma, né? Tipo, uma autoanálise de si mesma, mas uma coisa assim, tipo, caramba, eu poderia ser ela nessa cena. E vendo de fora, eu não quero ser ela. Então vou voltar a olhar pra mim e fazer minhas coisas, ter uma vida fora da maternidade, do casamento. Então é muito legal você pensar assim, de que você pode passar mensagens. E por isso que eu falo assim, gente, a gente tem muita responsabilidade na escolha de personagem, quando a gente está falando de série documental. O trecho do discurso que a gente vai escolher no corte, o que a gente vai deixar para fora na montagem. Ah, mas é ela que disse, é a opinião dela. Tá, eu sei, é óbvio, ela que falou, não fui eu. Mas assim, eu prefiro não ter uma frase que traga esse pensamento, né? É um pouco o que eu disse assim, a gente pode fazer qualquer coisa na montagem? Não é qualquer coisa, né? Você tem um compromisso, você não vai mudar a ordem das coisas, editar de uma forma que você vá dizer o jeito que uma pessoa falou. Você pode optar por não trazer um conteúdo que você, de alguma forma, discorda ali. Ressaltar algumas coisas e não mostrar outras, exatamente, né? Ressaltar. E ressaltar com trilha, com um outro recurso. Gente, hoje em dia tem tanta coisa, assim... As séries com essas linguagens que eu falo mais contemporâneas podem usar grafismos, lettering com números, se você quer reforçar uma ideia, você pode botar uma coisa piscando, você pode fazer um monte de coisa, né? Qual é a ficcionalização que a gente fala de documentário, muita gente fala de documentário, pensa em algo real, aconteceu, aquilo ali é quase, né, que a gente sabe que não é, quase que uma substituição da verdade, como se existisse, né, essa verdade, mas o que há de ficcional numa obra no documental para você? Tudo. É muita coisa, Tati. Assim, é claro que a gente se apropriar de algo que é real, no sentido de que aquelas pessoas existem ou existiram, se elas já morreram, né? Aquele evento existiu, aquele jogo, aquele show, enfim. Mas tudo é escolha que traz a ficcionalização. Eu acho que não tem muito como a gente fugir, porque cada escolha que você faz, quem vai falar, sobre o que vai falar, a sua pauta está direcionando para isso ou para aquilo, as escolhas na montagem, mas de uma forma assim, um pouco menos conceitual, porque eu acho que tudo, né, acaba sendo ficcionalizado para virar uma obra documental. Eu acho que a linguagem contemporânea de série documental, ela pede cada vez mais uma estrutura narrativa que flerta muito com a ficção, né? Então, Vale o Escrito, todas as séries de crime, você tem a sensação de quase de que você está vendo uma ficção,
com o detalhe de que não é, um pequeno detalhe, de que aquilo tudo não foi criado, ninguém inventou aquela história. O Vale Escrito é bem interessante, né? Porque os personagens ali são personagens, né? Sim. Os entrevistados são personagens, totalmente, né? Tiger King também, que é um pouco mais antiga, acho que 2019 ou 20, que fez muito sucesso na pandemia, todo mundo trancado em casa, né, vendo Netflix, vendo televisão. Também, você olha e fala assim, caraca, essas pessoas existem, essa história aconteceu assim, aconteceu. Mas claro que quando você transpõe para uma linguagem, né, de série documental, você também está trazendo elementos que ficcionalizam. Mas eu acho que ficcionalizam menos a história e ficcionalizam mais a forma, né? Você não vai mudar a história, como ela foi contada e como ela aconteceu. Mas você vai trazer elementos na narrativa. Por exemplo, você vai escolher em que momento, em que episódio, em que trecho você vai revelar uma informação que é super relevante naquela história. Você pode revelar no primeiro episódio, no primeiro momento. O Tiger King começa, não é spoiler, porque também já é antiga, e começa assim, a primeira cena é ele na prisão. Você não tá dando spoiler, o cara foi preso, mas você quer saber por que ele foi preso. Mas ele é preso depois de tudo. Então, assim, na verdade, você podia mostrar a prisão no final, né? Você escolher o ordenamento das revelações é dramaturgia. Gancho de final de episódio, para a pessoa ficar ali binge watching e assistir a temporada inteira numa noite, é porque termina o episódio e fala assim, caraca, quero continuar, quero saber o que vai acontecer. Aí quando você viu 4, né? Então, isso tudo é elemento de narrativa ficcional, né? E emoção nisso? Como é que se trabalha a emoção desse espectador? Na verdade, que elementos se coloca para se ter algum tipo de emoção e levar algum tipo de ação que seria continuar assistindo, né? Eu acho que um dos maiores elementos, né, desse engajamento, assim, né, desse desejo de continuar assistindo é a emoção. Tem muito do tô curioso, quero conhecer, quero saber, tem isso também, mas eu acho que a conexão pela emoção, ela é a mais valiosa de todas. Por isso a gente até brinca, né? Coisa de inteligência artificial e roteiro. A piada que circula entre a classe é mas não precisa se preocupar que a inteligência artificial não teve trauma. Então não vai saber escrever um roteiro bom. Que é um pouco buscar através da emoção. Onde é que você vai gerar identificação? Onde é que você vai conectar com o sentimento? Eu acho que a emoção, ela é o maior elemento que faz as pessoas ficarem realmente conectadas ali, querendo assistir mais e ficar até o fim. Tem, claro, a coisa mais jornalística, no documentário que é mais jornalístico, que também é um elemento super importante. Mas eu acho que ainda comparando a informação com a emoção, o sentimento é o que faz a gente ficar. E aí o que traz o sentimento? Aí 1000 coisas, tipo a história em si, a forma como a pessoa conta, ela te fazer sentir uma coisa que você já sentiu em algum momento da sua vida, te fazer te lembrar histórias. Trilha é uma coisa que super, né, colabora para te direcionar para uma emoção ou para outra. Mesmo o ritmo, as imagens que você vai escolher de apoio, para além das entrevistas, elas também podem te colocar dentro do clima da emoção, né, daquele episódio. Atualmente, as séries documentais, como você falou, acabou de falar do Vale Escrito, né? Mas também teve o Dr. Castor, Galvão, Xuxa, várias séries dessas, assim, meio documentais, né? E que fizeram sucesso, principalmente aquelas séries da Globoplay, que estão ali na Globoplay como séries documentais. Elas têm tido procura, assim, dos espectadores, têm sido faladas, circuladas, etc. Você acha que esse é um formato que veio para ficar? O documentário do futuro é um documentário mais serializado e que vai ficar nessas plataformas de streaming dessa maneira? Você acha que que o streaming vai ter outros tipos de séries ou de outros tipos de gêneros aí sendo trazidos? Qual é o futuro do documentário que você imagina dentro desse mundo mais digital agora? Eu acho que a série documental, ela veio para ficar. Eu desejo. Mas não só a série de crime, porque séries de crime, elas realmente... Essa mesma coisa que eu falo do reality. Quem não gosta não precisa ver, não. Tem muita gente que não gosta. Eu, por exemplo, quando envolve criança, eu não vi Caso Evandro, eu não vi a série do Ninho do Urubu,
porque envolve criança morrendo, eu falo, não quero. Não quero me alimentar, embora eu tivesse que ver, porque são pessoas amigas que fizeram roteiro de direção. Eu falo, gente, desculpa, não vai dar. Eles é o gatilho, perdoam, né? É o gatilhão, eles me perdoam, tá tudo bem. Eu acho que talvez séries de crime encontrem uma saturação. Acho, porque talvez não, porque na verdade a violência, ela é estruturante da sociedade, né? Tem um atropelamento, todo mundo faz trânsito porque para dar aquela olhadinha. Então também as pessoas têm esse fascínio pelo crime desde sempre. O que aconteceu agora é uma outra forma de você se conectar com as histórias, né? Mas eu acho que talvez sature um pouco, não sei. Mas eu acho que, até quando você falou da linguagem digital, eu acho que a série documental, ela te deixa mais livre para você flertar com essa linguagem, mais do que o documentário para o cinema, né? Então talvez... E tem uma coisa assim também, hoje em dia, às vezes é mais fácil de você viabilizar um longa do que uma série documental. Digo até pelo orçamento, né? Tem muita gente, né, produtora e canal preferindo fazer um longa, e se longa fizer sucesso, você deriva uma série. Porque é isso, um longa é 1h40 mais ou menos ali de produção, né, de arte, e uma série, dependendo do número de episódios, é 3 horas, 5 horas, enfim. Então está sendo mais fácil você viabilizar um longa hoje em dia, né, no mercado do que uma série. Mas eu acho que a série, justamente porque ela é mais curta, né, ela é episódica, então você pode assistir só meia hora hoje, 26 minutos, 24, daqui a 3 dias você termina, sem perder o fio, porque ela é feita para isso, né? Ela pode ser consumida de uma forma ela é partida, né? Ela tem pedaços, né? Ela é partida, ela é um consumo mais rápido e ágil. Você falou dessa coisa digital, eu fico muito preocupada com esses vídeos curtos, né? Que hoje em dia tá super tendência, não é só o TikTok, né? O próprio YouTube já tem, que são os shorts, né? Caramba, que é muito, eu acho muito preocupante, especialmente para os jovens, mas adultos também, que é uma coisa que você vicia seu cérebro em vários conteúdos curtos. A pessoa não consegue mais ler um livro ou ver um documentário de 2h30, né? Mas dá para você desenvolver, num sentido documental, contar uma história com aprofundamento em coisas tão curtas? O que você acha? Eu acho muito difícil, assim, eu não sou tão curta assim, tipo esses shorts, não tô falando do episódio de 20 minutos, 30 minutos, mas esses curtíssimos, assim, eu acho até que você tem um lampejinho ali de uma coisa interessante, um trecho de depoimento com uma imagem que te provocou uma emoção, alguma coisa, mas assim, o que me preocupa mais é o imediatismo, e a gente não conseguir contemplar nada, e tudo tem que ser muito rápido. Então você quer entrar no TikTok e você quer saber o final da história daquela pessoa, conhecer aquela pessoa em 2 minutos e meio, né? Então eu acho que tem uma coisa desse tipo de consumo, que é uma demanda, infelizmente, uma demanda porque as pessoas estão se acostumando a consumir isso e não tem regulamentação nenhuma, isso é um grande outro assunto, enfim. Mas eu acho que transpondo um pouco essa demanda desse tipo de vídeo, né, de consumo, para a linguagem da série documental, é possível trazer um certo dinamismo, uma agilidade, como aquilo que eu falei, né, sem perder o tempo da contemplação que eu acredito que o documentário pede. O tempo, então, é um eixo fundamental em qualquer obra audiovisual, na tua opinião, ou não? Eu acho que é. Também nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que é sim. Até quando a gente está criando uma coisa, formatando, às vezes a pessoa fala assim, a gente vai fazer um documentário de 1h40 e vai ter 27 pessoas participando, né? Como, enfim, personagens, né? Pode ser especialista, uma pessoa como... Aí eu falo, gente, não cabe. Porque chega uma hora que você precisa ter o tempo de... Sabe o que é a sensação? Respirar com aquela pessoa. Uma coisa que eu acho que rolou muito bem no Filho da Mãe, que é o documentário do Paulo Gustavo. Você respirou com ele. Você esteve com ele. Sabe? Você respirar com a pessoa. A Suzana Lira falou uma vez uma frase que eu ouvi em algum lugar, Rio de Janeiro, já não me lembro há anos, que ficou para mim para sempre assim, não é um documentário sobre o Tim Maia ou sobre mulheres que jogam futebol na Copa Feminina. É um documentário com o Tim Maia. É um documentário com as mulheres que jogam futebol. É uma besteira, mas isso para mim fez tanto sentido, assim, é você estar com aquelas pessoas. E para estar com, você precisa de uma qualidade de tempo, né? Para você respirar com aquela pessoa, você conhecer aquela pessoa. Precisa de uma imersão. E você acha que falta inovação ainda no documentário, seja ele longa, série, ou algum tipo que ainda não foi visto? Algum tipo, você acha que ainda falta algum tipo de inovação? Você prevê que no futuro vai ter algum tipo de inovação nisso? O que você imagina? Eu acho que vai ter.
né? Quer dizer, a gente já vê algumas coisas que já são um pouco mais, né, que rompem muito com a linguagem mais clássica e ainda são consideradas documentários. Até essa coisa do gênero, né, eu acho que é muito fluido, assim. Mas isso aqui não é documentário. Por quê? Isso aqui é. Por quê? O que conceitua o documentário? Né? Porque a gente tem várias obras que são híbridas. Eu acho também que isso é outro assunto, né, das gavetinhas, que é uma coisa um pouco mais, a meu ver, né, mercadológica, né, você dizer o que aquela obra é e tal. Mas a gente tem visto, assim, umas coisas que tem mais uma cara de experimentos, né? São obras documentais. Mas eu acho que não vai ter como. E, assim, a inteligência artificial vai chegar de alguma maneira. Teve agora a história foi na série do voo 447, né? Da Netflix, o voo para Paris, que teve a dublagem dos alguns personagens que são franceses, né? E eles pediram autorização para fazer isso. Alguns personagens não autorizaram de que suas entrevistas fossem dubladas pela inteligência artificial em português. Isso foi uma super polêmica, porque assim, primeiro que o sindicato dos dubladores, né, se posicionou porque tirou um número X de empregos, 40, não me lembro, mas um número consistente, não era 2 pessoas. E depois porque você está usando um recurso da inteligência artificial para descaracterizar uma certa verdade daquela pessoa. Eles fizeram a voz igual, né, com o recurso da inteligência artificial e dublaram aquela voz em português. Aquela pessoa não fala português, mas não é para fingir. Isso está claro, né? Está dado. Ninguém está querendo fingir que aquela pessoa fala português. Não é. Mas, e também teve essa discussão, é para ficar mais barato. Eu acho que tenha sido uma coisa meio de não só para ficar mais barato, até porque não é uma coisa carérrima, impensável para a Netflix você dublar as entrevistas feitas com pessoas francesas, né? Mas eu acho que é uma coisa já dessa coisa chegando e se fundindo, assim, né? Não precisa ser muito purista em relação à linguagem documental para não sentir um estranhamento de ver uma pessoa sendo dublada com a sua própria voz. Não é uma dublagem da Sessão da Tarde, né? É a voz da pessoa, né? Ela foi captada em francês e fizeram a dublagem. Então eu acho que esse tipo de coisa pode ser que comece a acontecer, igual aquele comercial, né, da Maria Rita, que foi aquela polêmica toda com a mãe, enfim. Cantando com a Elis, né? Cantando com a Elis, que foi super polêmico. Depois ela também ficou meio assim, acho que ia fazer uma outra coisa, acabou não fazendo, não me lembro bem, mas acho que ela também, a Maria Rita, se sentiu meio incomodada ali com a coisa toda. Então eu acho que esse tipo de coisa tá chegando, assim. Onde vai levar, eu não sei, mas talvez tire um pouco esse caráter que a gente considera mais humano e pessoal mesmo, né? Você falou que você costuma ministrar curso, palestra sobre roteiro, né? Qual o espaço que você procura? Você procura balancear, produzir e ensinar? Você prefere mais uma coisa ou outra? Como é que você vê esse espaço para esse lado mais do ensinar dentro da tua vida, né? Dentro da tua vida, a tua atividade profissional no audiovisual? Bom, tá para ver que eu gosto muito de falar e eu amo falar sobre o tema. Então, dar aula, estar em palestra, participar de banca de pitching, eu realmente sinto um compromisso meu, sabe? De expandir isso tudo que eu tive a oportunidade de aprender. Então, assim, eu acho que é um compromisso. Eu vejo algumas pessoas do mercado que dão aula muito pensando nesse compromisso, pensam de uma forma parecida com a minha. Nem todas as pessoas que dão aula é por causa disso, claro. Mas eu já dou aula há algum tempo. Esse curso que eu dou desde 2019, o mesmo curso, claro que eu vou atualizando, né? Mas o curso, o nome do curso, um pouco o formato do curso é o mesmo. E já passaram muitas pessoas pelo curso. Eu dou muita bolsa porque eu sei que tem gente que não pode pagar e eu acho que essas pessoas têm que, né, estar dentro, ter oportunidade de ouvir, de apresentar seus projetos. Enfim, é um comprometimento que eu tenho quase comigo, né, dessa coisa de dar aula e de poder falar sobre tal. Mas não é tão consistente, assim. Eu acho que talvez tenha menos espaço até, né? Os eventos que eu sou convidada
sei lá, o Rio to See, o Frapa, o Serilab, Cabiria, volta e meia eu tô presente nesses eventos. Eles acontecem uma vez por ano, né? Não tem uma coisa assim tão regular. E o meu curso, que até agora é um curso livre, né? Eu também vou abrindo as turmas de acordo com a minha disponibilidade. Então assim, esse mês aqui eu vou estar trabalhando menos, então eu vou dar um curso, porque eu tenho que preparar, atualizar. Eu trago muita referência, então eu tenho que assistir muita coisa e atualizar as referências. Mas é uma coisa que assim, eu me dedico com muito prazer. Eu gosto muito da troca, eu adoro. Eu sempre falo assim que nas aulas eu quero que as pessoas falem, porque eu quero também trocar. Eu sinto que é uma retroalimentação. Eu também entrego para as pessoas, né, o que eu aprendi, também quero ouvir delas o que elas estão pensando. Tem muita gente jovem fazendo. E para mim é muito legal ver o que as pessoas mais novas estão pensando, que temas elas estão pensando em trazer, quais são, né, os anseios, os desafios. É uma certa pesquisa também para o seu trabalho, do fazer também, ou não? Eu acho que de alguma forma Tati, porque eu também me aproprio um pouco das dúvidas, das questões. E fora que, assim, esse meu curso específico, que chama Criação e Roteiro de Séries de Não Ficção, ele tem uma apresentação de projetos no final, que é uma coisa que eu sempre falo, assim, da qual eu me orgulho muito, porque eu faço quase uma rodada de negócios no curso. Eu chamo pessoas do mercado, que são pessoas com quem eu tenho boas relações, né, que foi até o caso do Baldoni, que falou do curso, ele já participou algumas vezes da banca, e outras pessoas de várias produtoras grandes de canal, e os alunos têm a oportunidade de apresentar os seus projetos. Então eu sinto que também tem uma coisa de mapear, quais são os temas que estão aí? Tem tema que aparece toda a turma. Toda a turma tem projeto sobre mulheres imigrantes, por exemplo. E é engraçado, porque tem os temas que aparecem sempre, tem os temas que são muito diferentes também, que é muito legal. Tem os temas que têm mais ondas, são 5 horas desse mesmo curso, né? Então, eu gosto também de saber o que estão pensando e propondo coisas novas também, diferentes, né? Porque também tem gente no curso que já está no mercado há um tempo, mas numa outra área, ou é mais de direção, quer se ocupar mais de roteiro. É muito legal. E fora projetos que já saíram dali e foram viabilizados. Isso já aconteceu mesmo, assim, porque alguém que estava na banca, que eu chamo, né, a banca de apresentação de projetos, gostou, é de uma produtora, me pede o contato, aí ou alguém de um canal estava procurando um projeto meio parecido, ou gostou só da pessoa, do perfil da pessoa, chama para uma coisa. Então isso para mim, assim, eu sinto assim um pouco, né, que eu falo assim do meu compromisso também com esse mercado, que eu sei que é muito, muito fechado e difícil de ser acessado, né? O que você nunca fez e que você gostaria de fazer no audiovisual? Nossa, boa pergunta. Tem uma coisa que eu nunca fiz e que eu tô querendo muito fazer, mas que eu vou fazer em breve, que é adaptar livros que eu tenha amado. Porque assim, O Apaixonada até era uma adaptação, mas chegou como encomenda. Então uma coisa que eu tô muito afim de fazer, eu tô lendo muitos livros de autoras contemporâneas, romances, né? E alguns eu já tô meio mapeando para fazer adaptação e tal. E tá um pouco esse momento da adaptação também, né? Que o mercado tem essas ondas. A adaptação também tá um momento aí bem interessante para isso. Eu acho que um sonho meu atual é pegar um desses livros que eu tenho lido que me tocaram tanto. Sabe quando você termina e fala assim, gente, que livro incrível, essa pessoa escreve muito bem. E adaptar para um longa. Isso eu acho que seria, assim, uma coisa que, nossa, eu ia gostar muito, muito de fazer. É um projeto. É. E o doutorado? Como é que ele entra nesse audiovisual, nessa história? Então, o doutorado, eu já estava querendo vir há muitos anos. Quando eu fui fazer a seleção, o primeiro arquivo que eu achei era de 2016. Aí eu falei, gente, eu tô desde 2016 querendo fazer a seleção do doutorado. É muito tempo, realmente. Aí eu pensava um tema, aí a vida, né? Aí eu desisti. Aí esse ano, né, o ano passado, eu falei assim, agora eu vou. E aí sabe quando dá um choque assim, agora é que as coisas acontecem, né? Agora eu vou, me organizei. Porque é uma coisa que eu gosto muito de dar aula. Desde a graduação, assim, já pensava nisso. No mestrado eu fiz algumas vezes a docência, né? O estágio de docência. Depois eu cheguei a dar aula numa pós-graduação, ainda na psicologia, né? E aí, quando eu criei esse meu curso, que foi um curso livre, assim, que eu comecei a dar na TV Zero, né, que é uma produtora, me emprestaram a sala, foi assim, tive que abrir 2 turmas, aí depois aí fiz algumas versões presenciais, aí veio a pandemia, aí migrei para online e fiquei. Mas essa coisa de dar aula sempre foi uma coisa que eu gosto mesmo, que eu tenho prazer em fazer. E aí pensei que vir para cá
me apropriar mais do estudo, né, realmente, do audiovisual, né, da comunicação social, porque meu percurso acadêmico é todo na psicologia, né, e poder também, né, trazer mais ferramentas para que eu possa me tornar uma professora ainda mais, digamos, com mais consistência, assim. Esse é um super desejo meu. Eu tenho muita vontade de dar aula na graduação. Eu adoro a troca com essa galera mais jovem, né? Não dizendo que seja só as pessoas mais jovens que estão na graduação, mas majoritariamente sim, né? E que pensam já de uma forma diferente, assim. E eu vejo alguns professores daqui, né? Como você, Tati, que é super inspiradora. E a gente vê, assim, o prazer que tem, né? De estar na aula e de estar aqui. E pensar projetos paralelos. Eu acho isso muito legal. E essa costura também com o mercado, né? Porque eu acho que o audiovisual é uma área muito do fazer. Claro que a pessoa pode não desejar atuar, né? Mas para quem atua, é quase como a academia fosse um complemento, né? E não o contrário. Então, assim, eu acho que essa conjunção entre o que é da academia e o que é mais da teoria com a prática, que é o que eu vou tentar também fazer, né, no meu projeto, né, na minha tese, eu acho que isso é muito bem-vindo. E eu acho que retroalimenta, né? Eu acho que o mercado precisa disso e a academia também precisa dessa coisa do mercado. Esse equilíbrio entre o pensar e o artesanal. Exatamente. Ana, super obrigada. Ai, falei demais, né? Foi ótimo. Obrigada mesmo. Imagina, eu amei.